Hugo Soares, cabeça de lista pelo PSD do Círculo Eleitoral de Braga, fez esta manhã o balanço da campanha do distrito. Nossa campanha eleitoral percorreu todo o distrito. Tivemos em todos os concelhos, tivemos com todos os setores de atividade, tivemos na rua, tivemos no setor do turismo, tivemos no setor da indústria, tivemos no setor social várias vezes, tivemos nas feiras populares e nos mercados do nosso distrito, tivemos no fundo procurando estar com o maior número de pessoas. Tivemos pela primeira vez, creio que 4 vezes, o candidato a primeiro-ministro no nosso distrito, que culminou ontem com um comício que estava previsto para o Teatro Circo e que, como sabem, não foi possível realizá-lo face à adesão de pessoas ao comício que nós tínhamos marcado no Teatro Circo e que teve que ser realizado na rua, à velha tradição antiga das campanhas eleitorais, e isso deixa-nos evidentemente muito satisfeitos. E aquilo que queria partilhar convosco é o seguinte: nós tivemos junto do maior número de pessoas possíveis, nós falamos com as pessoas e sentimos que uma campanha como aquela que nós fizemos, que, como eu vos tinha dito na primeira conferência de imprensa em que nos juntamos, seria uma campanha de prestação de contas, mais do que prometer, que é o normal e que os políticos costumam fazer nestas ocasiões. Nós fizemos uma campanha eleitoral prestando contas daquilo que fizemos nos últimos 11 meses. E, sinceramente, quem como nós tem tanto para apresentar trabalho político no distrito, e quem como nós tem tanto para apresentar naquilo que fizemos nos últimos 11 meses, estamos hoje absolutamente tranquilos que fizemos o nosso dever no que diz respeito ao esclarecimento para que as pessoas possam votar de forma consciente no próximo domingo. Apelou à participação nas eleições no próximo domingo. Todas as sondagens, todos os estudos de opinião dão à AD, coligação PSD-CDS, com indicadores de grande confiança e numa possibilidade muito forte de vitória. Mas nós entendemos que o país não pode andar de eleições de ano a ano. Nós entendemos que é fundamental que haja estabilidade. Nós fizemos uma campanha com as portuguesas e com os portugueses. E isso deixa-nos hoje, em balanço da campanha, naturalmente confiantes para aquilo que eu espero que seja um resultado forte, um resultado esclarecedor no país, mas sobretudo aqui também no nosso distrito. Quanto às críticas sucessivas, nomeadamente do SNS, por parte do Partido Socialista, Hugo Soares responde. Durante este período eleitoral, de campanha eleitoral, nós não vimos o Partido Socialista falar de futuro uma vez. Nós não vimos o Partido Socialista dar esperança aos portugueses. Vimos o Partido Socialista agitar velhos papões, vimos o Partido Socialista assustar as portuguesas e os portugueses, vimos o Partido Socialista dizer mal de tudo e de todos. Eu creio sinceramente que poderia até dispensar-me de responder, mas eu vou responder. Quando nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, veja bem, nem preciso falar do nosso distrito, mas quero falar de um episódio que aconteceu ainda há dias. O deputado André Ventura, líder do Chega, estava a fazer campanha no Algarve. Passou um dia inteiro, as declarações são públicas, a criticar e a dizer mal do Serviço Nacional de Saúde, designadamente das condições do Hospital de Faro. Que é verdade, precisam de ser melhoradas. Que é verdade, foi este governo que já lançou o Hospital de Faro, o novo Hospital de Faro. Mas quando à noite, infelizmente, sucumbiu a uma doença, um refluxo, um problema qualquer gástrico, e teve que ir para o hospital, a primeira coisa que fez foi aproveitar-se da situação, fazendo um tweet para tornar público nas redes sociais, dizendo que estava a ser muito bem tratado pelo Serviço Nacional de Saúde no Hospital de Faro. O problema do Partido Socialista e do Chega é o mesmo. Quando esbarram com a realidade, a narrativa política cai por terra. O representante do Círculo Eleitoral de Braga deixa um apelo. E nós estamos muito habituados a que as pessoas se deixem guiar pelas sondagens e escolham o seu voto porque as sondagens aparentemente já dão a vitória a esta ou aquela força política. E por isso eu quero fazer mesmo um apelo para que as pessoas não se fiem nas sondagens, não acreditem que o resultado está garantido e que possam participar maciçamente no ato eleitoral do próximo domingo. Sobretudo para combater a abstenção. Eu creio que nós não devemos deixar na mão dos outros a decisão, que é uma decisão de todos. E por isso eu também junto, neste apelo de que as pessoas possam votar na AD, um apelo a que as pessoas possam participar, independentemente, de resto, da escolha que fizerem no próximo dia 18. Nós devemos procurar ter um resultado na abstenção inferior àquele que já foi muito bom, diga-se, há um ano atrás. E, portanto, tudo aquilo que for um apelo para que a participação possa acontecer, eu não deixo de o fazer. Já agora, nós teremos no domingo, no nosso distrito, na nossa região, o rally, que passa em Faf no próximo domingo, e eu fazia também aqui um apelo
a todos aqueles que queiram e bem assistir ao rally, que é uma grande festa, mas que possam logo de seguida ou antes poder também exercer o seu direito de voto, para que não deixem de escolher quem querem como Primeiro-Ministro. Sendo este um distrito que contribui muito para a riqueza do país, quisemos saber quais as preocupações dos empresários. Eu não seria justo nem verdadeiro se não dissesse que nós sentimos uma grande adesão ao nosso projeto por parte de todas as instituições que nós visitamos. Seria até de alguma hipocrisia eu fazer aqui um discurso diferente e dizer aquilo que não quero dizer. Eu quero dizer com verdade e com transparência que quer os empresários, no caso das empresas de que me fala, quer o setor social, por exemplo, estão muito em sintonia com aquilo que foram as políticas públicas deste Governo nos últimos 11 meses. Desde logo porque nós olhamos para as empresas e acreditamos no potencial instalado em Portugal, e nós olhamos para as empresas como parceiros, nós não diabolizamos a iniciativa privada, são as empresas que criam riqueza e que pagam salários. Nós olhamos para as empresas e baixamos o IRC, não a pensar, como muitas vezes a esquerda gosta de dizer, nos lucros dos patrões, mas porque nós precisamos de ser atrativos para captar investimento externo, para termos escala na nossa economia e para que as empresas possam libertar recursos. Para quê? Para apostar em inovação, em competitividade, em novas tecnologias, mas sobretudo com o fim último de pagar melhores salários, e as empresas reconhecem isso. Nós estamos num combate sem tréguas à burocracia, que é uma das coisas que as empresas mais se queixam, e portanto senti grande adesão por parte do tecido empresarial do nosso distrito, que é um tecido empresarial resiliente, pujante, um exemplo para o país. Senti de facto muita adesão, mas senti também no setor social. Estou com a doutora Clara Marques Mendes sentada aqui à minha direita. Ela foi secretária de Estado nessa área na última legislatura, e devo-vos dizer que é, para mim, como cabeça de lista desta candidatura, uma honra e um privilégio poder ter feito campanha ao lado da doutora Clara Marques Mendes no setor social, porque percebi que, de facto, vale a pena quando nós chegamos ao final de um percurso com consciência tranquila. O empresarial do nosso distrito, que é um tecido empresarial resiliente, pujante, um exemplo para o país, senti, de facto, muita adesão. Mas senti também no setor social. Estou com a doutora Clara Marques Mendes sentada aqui à minha direita. Ela foi secretária de Estado nessa área na última legislatura, e devo-vos dizer que é, para mim, como cabeça de lista desta candidatura, uma honra e um privilégio poder ter feito campanha ao lado da doutora Clara Marques Mendes no setor social, porque percebi que, de facto, vale a pena quando nós chegamos ao final de um percurso com consciência tranquila. Hugo Soares lamentou a pouca adesão por parte da comunicação social na campanha. Questionado pela falta de apoios ao setor por parte dos governos, respondeu: Nós vivemos um tempo em que as plataformas digitais, como sabe, ocupam um espaço cada vez maior na divulgação e na comunicação. Como creio que também sabe, hoje as empresas que antigamente apostavam muito no apoio aos órgãos de comunicação social gastam cada vez menos dinheiro em publicidade, porque a fazem de outra forma. É mais fácil pagar ou ajudar alguém que numa rede social tem milhares de seguidores do que um jornal que é muito menos lido, ou até uma plataforma digital. E é preciso encontrar novas formas de olhar para todo o cenário que se coloca à nossa frente. E creio que, do ponto de vista do Governo, é necessário, evidentemente, políticas públicas que o possam fazer, mas eu não acredito numa comunicação social livre e independente que seja manifestamente subsidiada pelo Estado. Creio que a grande mais-valia da comunicação social, das senhoras e senhores jornalistas livres e independentes, é precisamente a autonomia que podem ter relativamente ao Estado, e bem sei e acredito, porque eu conheço os órgãos de comunicação social do meu distrito, que não são órgãos de comunicação social de mão estendida aos apoios estaduais ou municipais, para depois fazerem os fretes que nós não queremos que façam, nem aos nossos, nem aos outros. Apesar dos poucos apoios aos órgãos de comunicação social, foram as redações regionais e locais que marcaram presença naquela conferência.